Olá, olá, buenos dias ou buenas tardes, queridos colegas de la red Lilacs y BBS. Un gusto hablar nuevamente con ustedes. Siempre un gusto. La parte la más bonita del día es cuando veo a ustedes en el final de la sesión, que veo tus caritas. Entonces, muchas gracias por la presencia de ustedes en nuestra sesión de capacitación sobre indización de documentos. Una vez más, yo voy a compartir aquí mi página para que ustedes vean la página de Lilacs, de donde ustedes van a acceder las sesiones virtuales y para que ustedes vean que la sesión de hoy es. Aquí también ustedes van a ver toda la documentación de las sesiones anteriores y la tercera sesión que es el día de hoy. Entonces vamos a tener el tema de descriptores precodificados. A los que se acuerdan, el tema iba a ser descriptores precodificados y tipos de publicación, pero al desarrollar el contenido vimos que había mucho que hablar. Entonces dividimos el contenido y ahí quedó descriptores precodificados para esta sesión y para la próxima sesión tipos de publicación. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias a todos que están en línea ya con nosotros. Yo sé que muchos aún van a conectarse con nosotros para esta sesión. Y ya voy a pasar para la parte principal de esta capacitación, que es la presentación por parte de las facilitadoras, María Anália Conceição y Ana Lúcia Vigili. Entonces, dale, queridas. Sí, gracias, Sueli. Gracias, Anália. Es una alegría compartir esta capacitación con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Sí. Sí, ¿están mirando la diapositiva? Sí. Sí, entonces, vamos a empezar. Entonces, empiezo con una pregunta. ¿Cómo se indica un estudio de tortugas de 90 años de edad? ¿Va a ser una tortuga anciana, vieja? Vamos a ver, porque hoy vamos a hablar sobre los precodificados, conceptualizar, ver las reglas dentro de la metodología Lilacs. Y hay una imagen que hay con algunos precodificados, un grupo de hombres, una embarazada, un niño, una ratita, un conejo. Un estudio más antiguo es eso. Entonces, vamos a ver la definición, la presentación, la tabla de los precodificados, visualización en el FIEDMIN, en las bases de datos, los tipos, la coordinación. Y después el quiz, que es la encuesta, que Anália va a conducir y ella también va a conducir los ejemplos, muchos ejemplos, después la tarea 3 y divulgación del próximo tema, que Sueli ya dijo que va a ser tipos de publicación. A ver, la definición. ¿Qué son los precodificados? Ellos son, em primeiro lugar, descriptores DEX. São usados para representar os sujetos de la investigação e os períodos históricos estudiados. Se encontram em la maioria de los documentos, pero a vezes não há precodificados. Por exemplo, em análise de vegetal, de uma planta, em estudo de vírus não é animal.
Entonces, no hay precodificados. Y ellos son utilizados para especificar el alcance de la búsqueda en las bases de datos. Es como un límite, es como un filtro para la búsqueda. Y este término, que en inglés es check tags, se originó de la versión impresa del formulario de indización hecho por la National Library of Medicine, que era en papel. Y esta es la tabla, todos los precodificados están acá, vamos a ver. Humanos e animales são os tipos de sujeito. O sujeito de la investigação pode ser um paciente, um perro, las ratas em estudos experimentales. E humanos sempre é usado quando um estudo, quando um artigo, quando um documento referir-se a ser humano, a um ser humano. Se usa humanos como precodificados. Masculino e feminino são sexos de estes sujeitos. Embaraço é um atributo. E agora temos as edades. As edades são divididas em rangos. Empieza com recém-nascido e vai hasta anciano de 80 ou mais anos. E é predeterminado solo para humanos. E aqui são os animais mais usados em los estudos. Se um documento não tem estes animais, é uma oveja, por exemplo, então vai como secundário. E o último que é o período histórico, que é dividido em siglos, ou história antiga ou medieval. Agora, a ver como estão os precodificados em el FIA de mim. Para que sepam, FIA de mim é o sistema de gestão de fuentes de informação desarrollados por el BIREM, é a porta de entrada a los registros de documentos. Allá se hace la descripción bibliográfica y la indización de documentos también. Entonces tenemos campos de indización adicionales. Estoy en la pestaña indización, acá. Acá es el campo específico de los precodificados y para seleccionar el término y acceder al DEX está acá. Vamos a ver en vivo el FIA de mí. Está acá. Miren, indización. Hay ya uns descriptores e acá campos de indização adicionais. Um campo é tipo de publicação, o outro é precodificados. Se hago um clique e tenho toda a lista de los precodificados. É só fazer um clique e já está. Miren a tabla de idade, a idade, pero adulto jovem está abaixo. Miren, ello está abaixo porque foi añadido depois de los outros. Então, se queda acá. Não se olvidem de indizar quando for o caso, com adulto jovem. Ana, permite uma opinião? Mostra como
ver a definição em index, seleciona, depois... Sim, sim, consultar a definição index. Consultar, ó, eu tenho dois, humanos e feminino. Vou consultar porque tenho dúvidas. Hago um clique e já está, feminino e humanos. Para ver detalhes, só fazer um clique acá. É isso, é sencillo. Volvendo, como fazer uma búsqueda por um pré-codificado em las bases de dados? Vamos a ver dois. Em el portal Lilacs, se hace en el campo búsqueda avanzada, que es el IAH. IAH es la interfase en Lilacs. Y esta es la interfaz en Lilacs, base de dados, se hace una búsqueda y el campo es límites. Eso que es importante. El campo se llama límites. Vamos a ver en el Lilacs. Lilacs está acá. Oh, miren, búsqueda avanzada. Estou em IAH. Pesquisar adulto joven. Eu puse entre comillas, porque é um término compuesto e eu quero uma búsqueda mais assertiva. E o campo, estou em português, perdóname, e o campo é límites, miren, límites, ¿sí? E assim buscar e fazer a búsqueda. Não vou fazer porque temos outras coisas para ver. Agora vamos a ver como é a búsqueda em el portal BVS, que é um pouco distinto. A ver, em búsqueda avançada, este formulário oferece mais campos para búsqueda, então sempre preferimos esse. E em la búsqueda avançada, vamos a buscar, fazer a búsqueda em descriptor de assunto. Acá estamos em la BVS, búsqueda avançada, em el índice adulto jovem, entre comillas, e acá descriptor de assunto, ¿sí? E buscar, e vamos a buscar, pero não agora. Agora continuamos com os pré-codificados. Ana, é importante ressaltar que vão a buscar documentos indicados com este término, sim? Se não está indicado com adulto jovem, não vai aparecer em sua búsqueda. Ah, sim, sim. Sim, a Anália disse uma coisa muito importante. Por isso que é importante fazer a indicação com o pré-codificado, para que apareça em la búsqueda. Vou a buscar adulto jovem, pero se não está como descriptor pré-codificado, não vai aparecer. Então, vou a mostrar adulto jovem. Vou a mostrar. Miren, este primeiro, vamos a ver, miren, em el assunto está adulto jovem. Miren, está acá adulto jovem. Então, é porque foi indicado
ele pré-codificado adulto jovem. Graças, Anália. E agora, um pouco mais sobre os tipos, começando por pré-codificados de sexo. Masculino, sempre para humanos, estudos em animais, o autor se pode dizer varón ou macho, é masculino. Feminino, para humanos e animais, se pode dizer hembras, que é feminino também. E se é citado homens e mulheres, se é citado 15 homens, 12 mulheres, vamos a indicar com os pré-codificados, masculino e feminino. E há uma exceção, que se pode indicar homens e mulheres como primários se forem discutidos como conceito cultural, social ou psicológico, además de masculino e feminino. Eu tenho um exemplo acá. Qualidade de vida laboral em mulheres trabalhadoras. Mulheres trabalhadoras. Esse é ponto central do trabalho. E vai haver o aspecto psicológico, porque habla sobre qualidade de vida. Então, como primário, não vamos a poner mulheres, pero vamos a poner mulheres trabalhadoras. Em la hierarquia de mulheres, há muitos específicos. E há mulheres trabalhadoras. Vá como primário e como pré-codificado, vá humanos e feminino. E em estudos de revisão, este é um ojo, não há muita profundidade em la indicação, em revisão. Então, se indicam os pré-codificados que estão declarados em el título e em objetivo. Agora, pré-codificados de idades. Miren que esta é a lista de FIA de mim, em amarillo está adulto jovem, que eu puse em la lista, e me dou um conselho, les dou um conselho, que é ter esta lista em papel. Eu tenho a minha em papel, eu uso muito. Tenham esta lista em papel, a lista de calificadores em sua mesa de trabalho, porque sempre vão ter que poner os olhos em la lista, especialmente de rango de idade, para não se olvidar, para não errar, sim? E as idades são usadas solamente para humanos, não se assigna para estudos em animais. Por quê? Porque o contagem de idade de um animal é distinto de um humano. A tortuga, que eu digo, já vive entre 80 hasta 100 anos. Um pájaro entre 3 a 10 anos. E os peces, quanto vivem? Então, a idade dos animais são relativas. E de humanos é distinta. Então, só se usa para humanos. E quando há um documento com um estudo em uma população, se deve selecionar todos os pré-codificados de um rango de idade. Por exemplo, idades de 7 hasta 66. Começamos com humanos, porque é de humanos, seres humanos, e vamos de niño hasta anciano. Se a investigação é com ancianos de 70 hasta 80, começamos com humanos e vamos de anciano
hasta anciano de 80 ou mais anos. E se não está mencionada a idade exata, indicar com o precodificado mencionado. Uns exemplos. Se a população foram lactantes, usamos humanos e lactantes. Não vamos usar recém-nascido. Se é ninho, solo humanos e ninho. Se é adulto, solo adulto. Não vamos usar nem adulto jovem, nem pessoa de mediana idade. Por exemplo, estudo do tabaquismo em uma população de adolescentes. Os pré-codificados vão ser humanos e adolescentes. E não assumir a idade da pessoa. Só se indica o que está escrito em el artículo. E isso é um reto para os indicadores, porque queremos indicar o mais específico possível, pero a vezes o autor não nos ajuda. Um pouco mais sobre idades. Agora, idades com signos de mais ou menos, que é o promedio, que é uma desviação estándar. Por exemplo, 56 mais ou menos 12 anos. Há que fazer o cálculo. Em este caso, o cálculo é rango 44 hasta 68. Então, ponemos adulto e pessoa de mediana idade e anciano. Recém-nascido. Recém-nascido, a maioria de los artículos, de los documentos, são sobre enfermidades. Então, quando é enfermidade, se indica com o pré-codificado recém-nascido. Pero, em caso de recém-nascido saudável, se é o assunto principal, se indica como primário. A ver em el DEX, está em la nota de indicação e também está em la regla, em el manual de indicação. E há outras regras também de los pré-codificados que não há tempo para falar de todos. É bueno echar um vistazo em el manual. É sempre em el DEX, sempre. Los animales. Este pré-codificado é usado para estudos realizados em animais. Pode ser animais de experimentação, ou como uma espécie de estudos de anatomia e fisiologia, ou animais do ponto de vista veterinário, animais domésticos. Por um exemplo de estudos de anatomia, estudo ecocardiográfico em ovelhas domésticas. Não, vai ser estudo de fisiologia. É um exemplo que se usa o pré-codificado animales. E indica se pertinente masculino ou feminino, no indicar idades, já vemos, e se indica animais com estudos com produtos biológicos de origem animal. Por exemplo, implantes de válvula em pacientes com estenose aórtica e foi usado na prótese hecha de pericárdio bovino. Os pré-codificados vão ser humanos, porque é um implante em paciente humano, pero também animais e bovinos, porque a prótese foi hecha com tecidos de este animal. E
uma forma de ver outras regras, outros estudos de animais. Hay el manual, el propio DEX, y también hay el Medline Index Online Course, que es ese. Que miren, acá tenemos el check tags. Check tags, que son los precodificados, es un buen sitio para estudiar y practicar, porque hay ejercicios. Esta es la lista que empezó, la lista impresa que empezó en Medline, en National Library of Medicine. Cambiando un poco de asunto, hablar sobre embarazo, que son las grávidas en portugués, embarazada, embarazo, que es usado para tanto mulheres embarazadas como prenhez em animais que sejam mamíferos, perros, gatos, ¿sí? Também se asigna feminino e humanos ou animais, depende. Sempre que embarazo não seja o ponto principal do documento, usar o precodificado embarazo, que é a maioria de los documentos. E como, por exemplo, complicações do embarazo, há muitos descriptores sobre isso, complicações de embarazo, complicações do trabalho de parto. Se usa esse descriptor e se usa também o precodificado embarazo humano e feminino. E em caso que é um embarazo saludável, os descriptores embarazo ou prenhez para animais vão como primário. Miren que está em la nota del DEX, acá, também está em el manual de identização. Primário para artículos sobre embarazo normal, secundário como precodificado. Sim? Perdóname. Agora, os cronológicos, que são usados para discussão que corresponde a um período histórico determinado. Em geral, é utilizado junto com os tipos de publicação, artículo histórico, biografia ou autobiografia. Um exemplo, avances em la microscopia em los años. Entonces, los precodificados van a ser historia del siglo XVII y XVIII. En el DEX tenemos el periodo de tiempo del siglo XVII. Hay que hacer el cálculo para del periodo de años. Y por último, las coordinaciones de precodificados. Há coordenações de descriptores primários e secundários e também há coordenações de pré-codificados. Vamos a ver uns exemplos. Ninho hospitalizado. Há dois pré-codificados, humanos e ninho. Mastitis bovina. O que é mastitis? É a inflamação das glândulas mamárias animais em bovinos. Então, se indica com animais e feminino. Pré-eclâmpsia em humanos, humanos, feminino, embaraço, e neoplasias de próstata, humanos e masculino, quando se trata de estudos em humanos. Sim? Agora tendremos a encuesta, o quiz,
que Anália vai conduzir. Então, deixarei de compartilhar e Anália vai terminar a apresentação. Sí, creo Gracias, Ana. Entonces, vamos a hacer el quiz, que es un enunciado. Ya estoy compartiendo. ¿Ya están mirando mi pantalla? Sí, las diapositivas. Sí. Estamos tenemos la cuestión. Laís vai a poner el número en el chat. El número para contestar es 9227578. Vão entrar em Slido e poner o número. Pode. E a pergunta é para selecionar, não é uma pergunta, é uma encuesta. Selecionar os pré-codificados relativo a pessoas, pacientes de 2 meses hasta 18 anos, e sendo que 39% são do sexo masculino. Já viu? 2 pessoas já llenaram. Se tem dúvida, sempre consultar o DEX para ver a definição de idades, o rango de idades. ¿Sí? Feminino, niño, lactante, pré-escolar, todos os relativos a 2 meses hasta 18 anos. Depois vamos a ver las respuestas, ¿sí? Es solo para que empecem a praticar para quem está começando. Os que já sabem, só jugar um pouco. ¿Sí? Já temos 22 pessoas que llenaram. Vamos mais uns minutos. Adulto jovem. Se tenho dúvida, vou mostrar acá, mientras vão llenando. Vamos ver detalhe. Adulto jovem, uma pessoa entre 19 e 24 anos. Então, já vemos que adulto jovem não va em esta indexação, ¿sí? Vamos a ver a resposta. Creio que já temos tanto, 29 pessoas. Podemos seguir. Sueli, ¿qué te parece? Yo creo que está bueno, Sí. Anália. Entonces, volvemos à apresentação. No. Acá.
Entonces, vamos a ver las respuestas. ¿Está mirando? Sí, sí. Como era 2 meses y 18 años, y los dos sexos, masculino, feminino, lactante, pré-escolar, niño y adolescente. Recém-nacido no entra, porque la edad era 2 meses, entonces recém-nacido no va. E adulto jovem não entra também. E já sabemos que se um grupo é masculino, o outro é feminino. ¿Sí? Agora, exemplos com enunciado. O documento trata de jovens com idade entre 14 e 25 anos, sendo 71% del sexo feminino. La respuesta, la indização será humanos, masculino e feminino, adolescentes, adulto jovem e adulto. Porque adulto jovem vai hasta 24, 19 a 24. Complicações perinatales associadas ao embaraço em adolescentes. Humanos, feminino, embaraço e adolescente. Efecto del 4-clorofenol sobre o músculo de aorta abdominal de ratas. Em el texto consta ratas adultas, macho e de la espécie Wistar. Animais e masculino. Ratas Wistar ou outra espécie vai como secundário, porque não está em la tabla de pré-codificados. ¿Sí? Como Ana falou, ovelhas também não está, caballo, outros animais que não estão na lista de pré-codificado, tratando do programa de indização, FIA de mim. ¿Sí? Indicamos como secundário. Tratamento da tuberculose drogoresistente em adultos e ninhos. Revisão narrativa. Como Ana mostrou, em artículos de revisão, só indicamos o que está declarado em el título e objetivo, porque na revisão vão falar de muitas coisas, muitas verdades. Então, acá podemos indicar humanos, adulto e niño. Anália, eu posso falar uma cosita? Sí, claro. Sí, este ejemplo de las ratas Wistar, el autor dijo que son adultas. Ah, verdade, verdade, sí. Verdade. Ele poner atenção que adulto, que idades não vá para animal. E os títulos enganam a vezes. Dizem jovem e quando vamos a ver, a idade é adolescente. ¿Sí? Então, muita atenção e sempre mirando, consultando o DEX. Mais alguma coisa, Ana? Não, é isso. E aqui, aproveitamos, já pusimos tipo de publicação, que será o tema da próxima sessão, que é na revisão. Agora, exemplo de um artigo indicado. O título é Rendimento Cognitivo e Qualidade de Vida de Adultos Maiores Assistentes a Grupos de Terceira Idade. Assistentes, em português,
que participam de grupos, ¿sí? Participantes. Aqui já antes de começar, claro, como vimos na primeira sessão deste ano, vamos fazer a leitura técnica, vamos ver os descritores primários e secundários, ¿sí? E os tipos de publicação, que é nosso foco em esta sessão. Em material e método, aqui pusimos o resumo e recordando que el resume para ter uma visão general do artículo. Não se deve indicar solamente por el resumo. Então, aqui vamos a material e método, onde generalmente encontramos os pré-codificados, confirmamos os assuntos primários e, mirando em material e método, temos adultos maiores entre os 60 e 77 anos. Aqui já é um exemplo que adultos não vai entrar, porque 60 anos não é adulto, mas já é para nos outros indicadores, será mediana idade. ¿Sí? Agora, depois vou mostrar o artículo, ¿sí? Agora, a indicação final, qualidade de vida, psicologia, porque é um artículo que habla deste aspecto, e o término cognição, que está no título, pertence à hierarquia de psicologia. Então, se quedou claro que o aspecto estudado é psicologia, que será um tema também de uma sessão, depois do tipo de publicação, vamos a ver sobre calificadores. E descritores secundários, provas neurológicas, porque aborda vários testes neuropsicológicos, e também escolaridade. Aí uma tabla mostrando a escolaridade dos participantes. E nossos pré-codificados. Humanos, persona de mediana edad e anciano. O sexo não foi mencionado. Aliás, foi mencionado uma vez. Vamos a ver. E tipo de publicação não se aplica. Nesse caso, só disse que é um artigo original. Poderia ser um estudo observacional ou comparativo, pero não foi mencionado por el autor esses tipo de publicação. Então, não vamos indicar tipo de publicação. Aqui, como eu disse, não habla de sexo. Então, vamos a ver. Buscando. Não busca. E, tanto em material e método, Ctrl F. Não está buscando aqui, Ctrl F. Pode rastrear o texto, pero em material e método não diz o sexo. Em resultados também não há tabla com sexo. Menciona uma vez em el final do artículo, que não estou encontrando agora, pero é só uma vez. Então, por isso, não indicamos o sexo. Em las palavras claves, aparece o descritor, déjame ver, envelhecimento. E mirando
o artículo, porque não podemos indexar as palavras-clave sem verificar o texto. Em la introdução, habla de envelhecimento e em la discussão. Então, não vamos indexar este descritor, nem como secundário. E a escolaridade, que eu disse, há tablas, acá. Há também métodos estadísticos, poderia indexar, por exemplo, análise não paramétrica, habla de isso também, é um descritor que poderia ser indexado como secundário, sim? Então, assim, temos nosso artículo indexado e sempre não se olvide de, antes de selecionar um término, ver se ele pode ser indexado como primário. Aproveitando em la tarefa, era sobre descritor primário e secundário. E muitos indexaram o descritor secundário como primário. Então, talvez não tenha leído a nota de indexação. Sim? Assim, chegamos ao final de nossa indexação do artículo. E a tarefa será, preparamos 10 questões. Os pré-codificados, muito sencillo para indexar. É só pôr a atenção em el documento, no caso, el enunciado, e mirar o descritor, o término em index, para ver se serve para indexar aquele enunciado, no caso da tarefa. A fecha de entrega será 7 de junho. Sim? Esperamos que todos hagam uma boa teste, exercício. É para praticar, não é para sacar uma boa nota, é para entender. A nota é só um reflexo. A próxima sessão, como já foi dito antes, será sobre tipos de publicação. E a fecha será o dia 23 de junho. Graças, e estamos disponíveis para as perguntas. Antes de encerrar, pode também consultar a tabla desta sessão que a Ana preparou com carinho. Sim? A tabla que está ao início, deixa-me ver acá, terminando com aquela tabla. Não encontro a tabla. É nem o início. Deixa-me ver assim, que queda mais fácil. Acá. Essa tabla. Consulte, saquem uma foto e vão sacar um 10. É uma tarefa. Sim. Dica maior no logro dar. Sim? Agora eu vou parar de compartilhar para que contestemos as perguntas. Laís ha copiado y pegado esta imagen en el chat a los que quieran bajar. Bueno.
En el sistema FIADMIN, las edades nosotros hemos incluido los rangos dentro del sistema FIADMIN. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen dudas, además de leer el descriptor dentro del sistema FIADMIN, las edades ya están incluidas los rangos, ¿no? de edades. Bien. Déjame ver. Hay una pregunta de Daniel y Carly. ¿Ustedes vieron el artículo ácido ferúlico como principal compuesto fenólico antioxidante do mel tetracote? Sí, debe incluir abelhas. Nosotros conocemos este artículo, este estudio que fue uno de la prueba para Viremi. Yo me recuerdo, Daniela, que tuve... Hay un enlace, si ustedes quieren acceder ahí para analizar un poco. Déjame ver, enquanto ustedes ven ahí, déjame ver. Laís ha incluido el enlace de la tarea de esta sesión y la fecha límite es 7 de junio. Jane, gracias por su presencia. Sandra de Honduras, muchas gracias, agradeciendo a ustedes. ¿Qué más? También Laís ha incluido la fecha de la próxima sesión, que es 23 de junio, de tipos de publicación. Y el enlace para inscripción. Y Francisca Valero, como siempre. Gracias, meninas. Siempre brillantes. Sí. Sueli, yo me recuerdo de este artículo porque tuve mucha duda sobre si indicaba abellas. Tuve mucha. Yo puse, después saqué la indicación y yo penso que no va a ser indicado porque el estudio no es de la abelha, es del ácido de composto del mel. Entonces, yo no indicé como secundario abejas, y ni como... No me acuerdo. Yo creo que consideré abejas. No me acuerdo el nombre en español, ¿es abejas? Yo creo que consideré como secundario, si me acuerdo, es que ahora no estoy con el documento abierto, pero creo que consideré como sí secundario. Abejas. Es que ahora también no me acuerdo. Hay que ver el resultado, ¿no? Que hice, pero por lo que me acuerdo, he considerado como secundario. Qual foi o gabarito? Rafael está perguntando. Eu tenho que ver. Não é enviado a nadie. A Francisca me dijo que es abeja. Sí. Entonces, del tanto que me acuerdo, creo que he considerado abejas como secundario. ¿Está bien? Cláudia, se el documento no implica a sujetos o tiempos cronológicos, ¿puede que no incluya precodificados entonces? Ay, qué buena pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Si el documento no implica a sujetos de investigación ni tiempos cronológicos, ¿puede que no incluya precodificados entonces? Puede. Sí, como yo digo. Y la tarea se marca, no se aplica. Hay esa opción. Sí. Por ejemplo, un estudio de una planta, yo dije este ejemplo, de una planta, de un vegetal, que es un estudio, el análisis del vegetal no va a tener precodificado. Un estudio sobre un virus no es animal también, no lleva precodificado. Entonces, es posible, sí. Cláudia.
Este tema de animales, ayer mismo estábamos hablando sobre viruela del mono, ¿no? Sí, Ah, sí. pouco. Perdona não haver participado mucho, es que estamos preparando para hoy. Ujú. Sí. Sí, depende mucho del documento, ¿verdad? Si hay una discusión que trata de, por ejemplo, si es viruela del mono, ¿no? Se está hablando de estudios en los monos, ahí tal vez sería, ¿no? Pero depende mucho del documento, hay que analizarlos bien. Es que el ejemplo que yo he dado en el grupo que hacemos estas discusiones, yo no he incluido porque no era el caso. Entonces, no he incluido. Entonces, creo que la mayoría de las veces, en este caso que yo estaba hablando, no vamos a incluir. Bien, déjame ver si hay otras dudas o preguntas. ¿Alguien quiere hacer preguntas por micrófono? También pueden alzar sus manos ahí. Me parece que no hay más dudas por ahora, ¿no? Sí. Parece. No he visto. Bien, entonces invito a todos los colegas a abrir sus cámaras. Una de las mejores partes de la sesión. A mí me gusta mucho ver a ustedes. Ah, Juan. Rosimeire, qué bueno Sí. verte. Camila Gutierrez, ai, que linda. Diane, você está aí. Adriana Martínez. Ustedes estão projetando aí, Adriana? Eu me veo em su, como se diz esto? Me ve... Sí, ahí están proyectando. ¡Ay, hay más personas! Me escriban ahí, ¿quién está ahí con ustedes? Por favor. ¡Ay, qué lindos! Gracias. Ay, me escriban ahí después para que yo sepa quién quién son las personas que están atendiendo a la sesión. ¡Ay, más personas! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Ay, después escriban ahí, déjame ver. Olga Mora, no. Después me escriba ahí, por favor, Adriana. Olga, no te permite abrir la cámara. ¿Qué ocurre? Déjame ver, hay alguien con su mano alzada. Ana Fontan. Ejercicio 2. Están preguntando sobre la respuesta de la tarea. Oh, Cecilia Suárez. Qué bueno verte. ¿Qué más? Ana, ¿tú quieres hablar? Déjame ver si logro abrir aquí tu... Ay, no lo... Ay, déjame cambiar. Voy a tornar la presentadora. Intenta, por favor, abrir su micrófono, Ana. ¿Tú tienes dudas? ¿Quién más? Déjame ver. Debo retirarme. Ok, Ana. Entonces yo voy a sacar la foto ahorita para que todos puedan aparecer. Déjame bajar tu mano entonces. No. Entonces, fotos, por favor. Sonrisa. ¿Dónde está mi... pido también que ustedes saquen fotos, por favor. Ay, ¿dónde está mi tesora? ¿Cómo se dice esto? Aquí está. Ahora sí. Un segundo más que yo voy a sacar otra. Listo, yo he sacado una foto aquí. Muchas gracias a todos por la presencia y aguardamos ustedes en las próximas sesiones. Muchas gracias. Jordana está ahí también. Qué bom. Luis Gustavo. Gracias a todos los colegas de la red de indicadores. Oh, Roberto García.
Rafael, Diane, Aldana, Maria Regina, Juan. Graças a todos. Gracias, Lucy. Gracias. Todos. Pela Hasta pronto, hasta la participação. próxima. Hasta.